Graça e paz do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhe as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles, do meio de todas as tribos de Israel, para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. O capítulo 18 de Deuteronômio fala sobre os ministros de Deus. Na verdade, Deus chamou Israel para ser um povo particular para ele. E em Cristo Jesus, todos os povos, todas as nações, Deus chama para de todas as nações formar o seu povo, que a Bíblia chama de igreja. Então aquilo que era o chamado para Israel no Antigo Testamento, hoje o é para a igreja. Deus chamou a todos nós, que somos do povo dele, para sermos seus ministros, seus sacerdotes. Na nova aliança não existe classe de sacerdote e os demais. Na nova aliança, na igreja de Jesus, todos são ministros.
Por isso o capítulo 18 de Deuteronômio é muito importante para a gente compreender esse chamado de Deus. Então, o povo de Deus é aquele que tem aliança com Deus. É aquele que reconhece que Yahvé é o único Deus que deve ser adorado. E adorar a Deus tem a ver com isso, ministrar ao Senhor, ofertar ao Senhor. A nossa vida, em tudo que a gente faz, o apóstolo Paulo coloca isso de maneira muito clara, tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Você foi chamado para ser um ministro do Senhor. Você não foi chamado para ser alguém que frequenta uma reunião, alguém que vai a uma igreja apenas para receber uma bênção. Não, nós todos fomos chamados para ministrar ao Senhor. Então ministrar tem a ver com adorar, com obedecer, servir. A palavra ministrar está ligado a isso, a adoração, a serviço, a ofertar. A nossa vida inteira deve ser uma oferta viva ao Senhor, deve ser em adoração a Deus. Agora, você olhando para Deuteronômio 18, a gente percebe alguns princípios que são para nós ainda hoje. Que no meio de todo o povo de Deus, Deus separa alguns para serem ministros de tempo integral, para ministrar ou ter um ministério integral, ou seja, ser mantido financeiramente para servir ao povo de Deus, servir ao Senhor e servir o povo de Deus. Então o versículo 5 de Deuteronômio 18 diz aí: o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Então todos nós hoje somos como os levitas, nós ministramos ao Senhor, mas entre o povo de Deus alguns são chamados para uma dedicação integral, ou seja, eles serão chamados por Deus, reconhecidos pela congregação da qual eles fazem parte. Não basta você falar que Deus te chamou e querer que as pessoas façam isso, te mantenham financeiramente por uma imposição, mas é um reconhecimento. Deus levanta as pessoas, Deus vai mostrando a necessidade dessas pessoas se dedicarem mais integralmente de acordo com a realidade da congregação local, e a congregação deve sustentar estes que o Senhor levanta de forma proporcional às condições daquela congregação. Irmãos, é importante a gente lembrar que a maioria dos pastores e obreiros do Senhor, eles são mantidos com muito pouco. Às vezes a gente observa na mídia pastores que hoje são conhecidos como pessoas milionárias, às vezes até ostentando de uma maneira muito imprópria, mas nós nos esquecemos que a grande maioria dos pastores, missionários, às vezes eles vivem com muito pouco. E isso não é problema, porque a Bíblia diz aqui que aquele que Deus chama, Ele sustenta. E Ele sustenta de acordo com a realidade de cada local. Você vê um obreiro no sertão nordestino, um obreiro numa nação islâmica, um missionário que está começando um trabalho, geralmente com muita dificuldade, mas o Senhor levanta e sustenta. E nós precisamos reconhecer isso, que Deus vai chamar pessoas específicas na congregação que nós fazemos parte, para se dedicarem integralmente ao ministério, e nós como povo de Deus, devemos ter alegria de participar do sustento dessas pessoas que o Senhor levanta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que deve ser digno de duplo pagamento aqueles que se dedicam ao ministério, especialmente aqueles que se dedicam à palavra. Irmãos que vão se dedicar ao estudo, ao ensino, ao serviço na casa de Deus. Então Deus chama a todos nós como seu povo para sermos ministros, mas Deuteronômio diz que Deus vai separar sempre um grupo específico, e no caso de Israel era a tribo de Levi, os sacerdotes levitas, que tinham funções das mais variadas, desde o cuidado com o templo, desde o serviço, de administrar as ofertas, e depois, nos tempos onde tinha o templo construído, alguns que eram porteiros, alguns que eram músicos, alguns que ajudavam a servir em tarefas do dia a dia. Então hoje nós precisamos reconhecer aqueles que o Senhor levanta entre nós.
Essa questão de manutenção dos ministros do Senhor tem sido para muitos um debate, às vezes até inútil, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que o Senhor trabalha dessa maneira. Em Filipenses 4,15, o apóstolo Paulo, ele agradece àquela igreja, porque o apóstolo Paulo diz que na primeira viagem dele, a partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, a não ser aquela. Então perceba que essa dificuldade, às vezes, das pessoas semearem e se associar àqueles que estão servindo ao Senhor de forma integral, é uma dificuldade do coração humano, desde os tempos bíblicos. Às vezes a gente acha que muitos hoje não ajudam porque veem os erros que alguns praticam na questão do dinheiro, mas, amado, nós precisamos ser como a igreja dos Filipenses, que se associava com Paulo. Paulo diz que eles mandaram 1 ou 2 vezes aquilo que era suficiente para ele, e Paulo ainda deixa claro dizendo, não que eu esteja necessitado e nem pedi isso de vocês, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo deixa muito claro que ele confiava que o Senhor o sustentava, mas Paulo agradece porque a igreja dos Filipenses, eles foram sensíveis ao chamado de Deus na vida de Paulo e se sentiam honrados. Nós precisamos nos sentir honrados de cooperar com aqueles que estão fazendo a obra de Deus de maneira séria, de maneira íntegra. Com respeito à questão de dinheiro, a Bíblia diz que uma das maneiras da gente reconhecer um falso profeta, um falso obreiro, um falso pastor, é quando a ênfase dele é extrema na questão de lucro, de dinheiro, de falar de dinheiro, da pregação sempre ter um objetivo de tirar das pessoas algo. Isso é característica de falso profeta. Mas a Bíblia também mostra que irmãos que se dizem da parte do Senhor e que são indiferentes aos ministros do Senhor e que não cooperam, eles também demonstram uma avareza, que é a idolatria. Então, se achamos realmente um absurdo os pastores que enriquecem, manipulando e às vezes até distorcendo a Bíblia para poder amedrontar as pessoas para que elas deem mais, ou então levá-las a uma cobiça, dizendo que se elas derem elas vão ganhar mais. Esses pastores estão distorcendo a palavra, porque a palavra não ensina isso. Se por um lado isso é um absurdo, os que escutam a palavra, são servidos, são ministrados e não se associam, não cooperam, eles estão demonstrando a mesma raiz daqueles falsos pastores que só buscam lucro, que só querem tirar, não querem dar. Mas o texto não fala só desse sustento dos ministros na casa do Senhor. O texto também fala que nós, como povo de Deus, além de sermos ministros, o povo de Deus também não deve ouvir aos adivinhos e nem os necromantes. O povo de Deus não deve aprender os costumes abomináveis dos povos que não conhecem o Senhor. O versículo 9 diz isso. Quando vocês entrarem na terra, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. E sabe qual é o costume abominável dos que não conhecem a Bíblia e que não são fiéis ao único Deus, o Deus vivo, Yahvé? Eles consultam qualquer coisa para poder adivinhar o futuro, saber o que vão fazer, tentam de alguma forma entender o mundo a partir de adivinhação, de magia, de consulta aos mortos. O texto fala sobre necromancia, que era uma prática comum naqueles tempos e até os dias atuais. Quantas pessoas acham que podem invocar o espírito de alguém que morreu para poder saber alguma coisa da vida dele, da realidade? Inclusive os ídolos, imagens de pessoas que morreram e que são adoradas e invocadas, são invocações aos mortos. No final das contas, toda idolatria acaba sendo uma feitiçaria. E por que Deus diz, o meu povo não fará isso? Por uma razão muito simples, e pode ler depois, 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo diz que quem busca aos ídolos, quem adora os ídolos, está adorando os demônios.
toda tentativa de adivinhar o futuro, seja através de horóscopo, através de pessoas que dizem ter algum tipo de carisma, de dom, de adivinhar o futuro, toda feitiçaria, toda busca de consultar pessoas que já morreram, faz com que as pessoas tenham comunhão, contato com os demônios, com os espíritos malignos, que são aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo a Satanás, e eles estão à espreita. Quando uma pessoa perde um ente querido, quando uma pessoa busca saber do seu futuro e dá ouvidos à adivinhação, quem se infiltra nessa busca, mesmo que a sua intenção não fosse ter contato com demônios, os demônios começam a entrar e eles trazem engano, distorção, eles se transfiguram até em anjo de luz, a Bíblia diz isso. Nós precisamos, amado, entender que todo contato com o mundo dos mortos vai ser um contato com demônios, porque aqueles que morrem, eles não têm contato algum com aqueles que estão vivos. Mas para a gente poder concluir Deuteronômio 18, a maneira maravilhosa que o Senhor revela a Moisés como o seu povo deve viver, o seu povo deve viver então ministrando ao Senhor, o seu povo deve rejeitar os falsos, as falsas adivinhações, os falsos profetas, mas o seu povo deve viver ouvindo o Senhor, ouvindo a voz de Deus. Amados, o Senhor nos fez seu povo para ser guiados pela sua voz. O Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós sabemos que Satanás e os demônios, eles lançam pensamentos, eles nos tentam. Então ninguém nega o fato de que às vezes a gente ouve literalmente a voz do inimigo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que o Deus vivo, ele vai falar com o seu povo, que o seu povo deve ouvir a sua voz, ele vai falar conosco, ele vai trazer palavra que vai nos confortar, nos ensinar, nos exortar. Amado, Deus quer falar conosco. E o Deuteronômio 18, Moisés está dizendo: olha, sabe qual é a maneira que Deus vai falar com o seu povo? É muito claro na Bíblia. Deus vai falar através da sua palavra e através do seu profeta. Olhe comigo, a partir do versículo de número 15, o Senhor diz: o Senhor fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Moisés está falando que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que deveria ser ouvido. Quem é esse profeta que o Senhor levantaria? Atos 3, 22, Pedro pregando ali na porta do templo Formosa, ele diz: esse profeta é o Senhor Jesus. Atos 7, versículo 37, Estevão pregando, ele diz: este profeta é o Senhor Jesus. Hoje Deus fala com o seu povo, ele fala pela palavra e pelo Messias, pelo Senhor Jesus. Nós temos orientação, nós temos clareza, nós temos a voz do Senhor Jesus, e ele nos deu o seu Espírito que habita em nós. O Espírito Santo nos lembra o que Jesus ensinou. O Senhor Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então como que o povo de Deus anda, irmãos? Ministrando ao Senhor, rejeitando a toda voz que não vem da parte de Deus e ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu profeta, que é Jesus. Por isso, lá em Apocalipse, nós citamos esses dias, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Há muitas pessoas atrás de profecias, inclusive cristãos, achando que eles precisam de uma profecia nova a cada tempo para poder entender sua vida e o seu futuro. A profecia verdadeira é a palavra de Deus, e o profeta verdadeiro é o Senhor Jesus. Você quer saber como viver? Olhe para Jesus, imite a Jesus, ame a Jesus, honre a Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Nós vamos ouvi-lo, ouvir as suas palavras, meditar no Evangelho. No Novo Testamento, a gente sabe, existe o dom de profecia. Ainda nos dias atuais, nós cremos assim.
Mas toda verdadeira profecia vai levar a gente de volta à palavra e a Jesus. O centro é Ele, a glória é dEle. Não é para a gente ficar adivinhando o futuro. Muitas pessoas, em nome de uma palavra profética, e às vezes usando o nome de Jesus, eles na verdade estão tentando adivinhar. Eles estão tentando às vezes entrar na vida das pessoas em coisas particulares, para de alguma forma atraí-las para Ele mesmo, para eles mesmos. E geralmente essas pessoas manipulam, confundem. Por isso o texto termina, no capítulo 18, dizendo: se alguém fica falando profecia que não está se cumprindo, você já sabe que é falso profeta. Nós vimos também que se a pessoa fala e se cumpre, mas afasta você de Jesus, afasta você da palavra, ou o caráter dessa pessoa não é um caráter reto, não confunda essa pessoa com um profeta. Ele pode ter falado algo que se cumpriu por muitas razões, mas a maneira que Deus guia o seu povo é através de Jesus, é através da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita. O Senhor Jesus é o nosso Messias, e é Ele que nos guia, e a profecia verdadeira sempre vai nos levar a imitar a Jesus, a amar a Jesus, a adorar a Jesus, a falar e anunciar Jesus. Vai encher o seu coração de amor pela pregação do Evangelho. A verdadeira profecia vai nos levar a nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira profecia, porque essa é a essência da palavra. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixou sem referencial. O Senhor nos deu a sua palavra, a lei e os profetas. O Senhor fala através da palavra. O Senhor fala através do teu Espírito Santo que habita em nós e vai nos lembrando as tuas verdades. O Senhor fala através, sim, da comunhão, da congregação, mas Pai, obrigado acima de tudo porque o Senhor enviou Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos guia a toda a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e nós queremos a cada dia, Jesus, ouvir o Senhor. O Senhor é o profeta enviado, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, e nós te louvamos, Jesus, porque nós temos a tua voz nos guiando a cada dia. Oramos para que o nosso coração seja sensível ao que o Senhor fala, ao que o Espírito Santo fala à igreja, e possamos caminhar na tua luz, como seu povo, que ministra, que adora, que serve ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.